nós estamos aqui em live e, ao mesmo tempo, nessa entrevista aqui com a SIC TV, o nosso amigo Copanax. Então, nós estamos falando aqui que ele foi feito no dia 5, decreto 24.919, e deixou algumas dúvidas, né? As pessoas ficaram, mas o que é que está fazendo esse decreto? É claro, respondendo a sua pergunta, Copanax, a gente tem que entender que a população ela precisa trabalhar, a população ela precisa produzir, ela precisa ter o seu próprio sustento. Ninguém quer ficar prisioneiro de cesta básica, ninguém quer ficar prisioneiro em suas casas, né? Mas nós precisamos seguir algumas regras. Então, o decreto, muito do que fala sobre, o tempo inteiro, lava as mãos, que você use a máscara, você não precisa comprar máscara. Se você utilizar uma máscara feita em casa, e já existem vários sites, inclusive, vários vídeos que estão mostrando que dá para fazer a máscara em casa, usando uma meia, usando fraldas, usando um pedaço de papel ou toalha de cozinha, né, aquelas que limpam, né? De várias formas você consegue se proteger desse vírus. Agora, parar, nós não podemos parar. Não podemos parar porque a própria população não suporta. Não é nem somente o Estado. A população não suporta. Então, nós precisamos agir. Então, pensando nisso, nós reunimos, nós criamos antes um comitê, tá bom, Copanax? Criamos um comitê, esse comitê ele é formado tanto pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, o General Lima, representando o Exército Brasileiro, que também presta esse apoio da mão amiga que o Exército tem. Enfim, todos nós reunidos, junto com a Defensoria Pública, Tribunal de Contas, que já falei, para que nós pudéssemos chegar a um consenso. É lógico que funcionam como conselho, um conselho. No final, a decisão acaba sendo do governador. E é bom que se diga, né, essa decisão, não existe, tá certo de um jeito, tá certo de outro. O importante é que nós precisamos, na verdade, eu estou precisando andar no fio da navalha, sem se cortar, sem cortar. Então, essa é a grande preocupação, porque o coronavírus existe, é algo sério, mas também a fome mata, né? A falta do trabalho mata. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, esse decreto, ele veio mais flexível, né? Entretanto, não simplesmente abrindo mão para qualquer coisa. Então, nós permitimos aqui, açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas, distribuidoras, o próprio Diário Oficial do Estado, lotéricas e casas lotéricas, serviços funerários, clínicas de atendimento na área de saúde, clínicas odontológicas foram incluídas também, laboratórios de análises clínicas e farmácias, consultórios veterinários, comércio de produtos agropecuários e pet shops, postos de combustíveis, indústrias, obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas, autopeças, serviços de manutenção, hotéis e hospedarias, escritórios de contabilidade, advocacia e cartórios que são necessários, restaurantes à margem das rodovias e outras atividades definidas pelos municípios, né? Porque nós criamos, então, porque quem é que conhece a realidade do seu município? É o prefeito, né? Quem é que consegue atuar rapidamente ali, até algum negócio que, porventura, nós tenhamos esquecido de colocar aqui? É a prefeitura. Então, nós conversamos com prefeitos e a gente colocou outras atividades, desde que não localizadas em galerias, centros comerciais e shopping center. Muitas pessoas falaram que você, nessa decisão, tinha deixado a decisão para os prefeitos. Não é bem isso, a decisão final é do governador. A decisão final é do governador. Agora, quem conhece a realidade do município é o prefeito. Olha só, a própria ARON, que é a associação de todas as prefeituras do estado de Rondônia, pediu para ter também a capacidade de observar lá o que a gente não liberou, para ver se de repente, atendendo ao decreto, os cuidados,
de uso de máscara, de asseio pessoal, né, atendendo às necessidades da população. Por exemplo, pode ser que exista um negócio que nós não tenhamos lembrado aqui, que possa funcionar e que não traga risco a ninguém, né? Então a gente deixou sim para que os prefeitos eles pudessem trabalhar. Eu vou até passar para o Júnior, que ele está aqui com a parte, inclusive, que os prefeitos podem trabalhar. Vamos lá, Júnior. Após essa parte da delegação, nós fizemos uma reunião com todos os prefeitos, através da ARON, e os mesmos, junto com o governo do estado, entenderam que existem particularidades em cada município. Como, por exemplo, nós temos uma capital, Porto Velho, que tem transporte de ônibus público. Só que você pega uma cidade no interior, não tem nem táxi. Ele só tem o mototáxi para isso. Então, são particularidades que nós não podemos deixar de analisar. Qual é a melhor forma? Deixar com que os prefeitos também analisem em conjunto, dentro das regras. Muita gente, algumas pessoas colocaram que o governo afrouxou. Não é verdade. Na realidade, o governo simplesmente está tendo a sensibilidade para não haver uma catástrofe de um lado econômico e do outro na saúde. Então tem que equilibrar e nada mais do que ter 52 prefeitos em conjuntos decidindo algumas regras. Como, por exemplo, restaurantes e lanchonetes, exceto self-service, ficou a critério de cada prefeito analisar. Agora, por que não self-service? Porque na hora que você está se servindo, se tiver alguém infectado e tossir ali em cima, você está permitindo o contágio. Então a gente evitou, né, que o self-service, nós já deliberamos aqui, está proibido. Self-service não. Isso não impede que a pessoa entregue via delivery ou que ou sob encomenda. Isso. Né? Lembrando que em restaurante e lanchonete não pode consumir no local. Então isso ficou vedado também, o consumo no local. Lojas de equipamentos de informática, lojas de eletrodomésticos, lojas de confecções e calçados, livrarias, papelarias e armarinhos, óticas e relojoarias, concessionárias, locadoras e vistorias de veículo, lojas de máquinas e implementos agrícolas, lavanderias e outras atividades econômicas de baixo fluxo. Então isso ficou a critério de cada prefeito, dentro das regras estabelecidas, como por exemplo, para entrar no estabelecimento, o cliente tem que estar de máscara. Sem máscara, não pode entrar no estabelecimento. E aí vem aquela coisa, mas não pode, onde é que eu vou comprar máscara? Né? Faça a sua máscara em casa. Pegue uma meia, né, e faça a máscara. Pegue aí um pano que você tenha, como eu disse aqui anteriormente, faz a máscara e vai às ruas. Essas medidas protetivas não foi uma flexibilização, mas elas só puderam ser mantidas por quê? Pela situação hoje do Estado, porque a gente vê São Paulo decretando estado de calamidade, tudo fechado, Rio de Janeiro tudo fechado, Goiás tudo fechado. Foi pela nossa posição hoje, o Estado tem poucos casos sendo... Não é simplesmente porque o caso tem poucos casos. A gente sabe, é bom, essa sua pergunta é perfeita. Por quê? Porque nós sabemos que em todo o Brasil o número de casos vai aumentar. Não tem jeito, vai aumentar. Né? Não é verdade? Verdade? Vai aumentar o número de casos. Mas por quê? Porque a tendência, é o percurso, é o caminho do vírus. Eu não estou aqui com o doutor Fernando Máximo, mas eu tenho conversado com vários médicos, inclusive de fora do nosso estado, que falam que não tem saída. A contaminação vai chegar. Eles estão estudando. Há a possibilidade lá de Israel apresentar uma vacina agora para maio. Né? Nós estamos vendo outros medicamentos. O próprio presidente da República falou da cloroquina, né? Junto com a azitromicina. Né? Tem vários estudos acontecendo. Já falaram da ivermectina. Né? Enfim... existem tratamentos? Existem, mas o que nós precisamos fazer agora? É o controle, gente. Nós precisamos controlar. Não adianta, o controle disso que eu falei, da limpeza, né? Porque sem isso não adianta. A contaminação vai explodir, né? Mas vai acontecer em todo o Brasil, não tem saída, né? Então nós precisamos nos proteger.
Para que todos tenham uma ideia, no próprio decreto, regulando, a gente falou, aqueles que têm pessoas do grupo de risco em casa, que são os transplantados, pessoas que têm baixa imunidade. Por que transplantados? Porque o transplantado ele toma um medicamento todo dia que baixa a possibilidade de rejeição. Mas isso acaba também tirando um pouco da proteção dele. Então a gente precisou ter esses cuidados. Então quem tem pessoas em casa, idosos ou que estejam no grupo de risco, então cuidado, tira o sapato na porta. Está no decreto. Tira o sapato, deixa na porta, não toque ninguém, bote logo roupa para lavar, vai tomar banho. Depois que você fizer tudo isso, aí você pode ter o contato com a sua família. É lógico. E as pessoas idosas, transplantados? A gente precisa, de alguma forma, deixá-los isolados, eles o tempo todo de máscaras, mesmo em casa, se tiver contato com outras pessoas, isso tudo para proteger. Em relação à educação, se mantém o decreto, quando as aulas podem ser retornadas? Sim. O adulto ele tem uma facilidade de maior controle na questão da limpeza, de você lavar as mãos, de você não tocar o rosto. A criança é diferente. E pela experiência aí que a gente tem visto em outros estados e no mundo, e os especialistas dizem que as crianças muitas vezes nem apresentam nenhuma característica, no máximo uma coriza, um pouco de febre. Então qual é o cuidado que se tem? Se você deixa a criança ir para a escola ou um local onde fique grande concentração, como é o caso da faculdade é aglomeração, você bota todo mundo dentro da sala de aula, então o risco de contaminação é maior. E com a criança, depois ela vai para casa, a primeira coisa que ela faz é vó, e abraça e beija. Então a gente preferiu seguir outros caminhos. Por isso que a gente manteve as aulas por mais 15 dias. Se for necessário mais 15 dias, não importa. O que importa é que nós criamos condições. Hoje a nossa EPR, o Coronel Delner, juntamente com o professor Suami, eu também sou da área de tecnologia, eu falei, Freire, Delner, vamos trabalhar na criação de algo que venha a trazer as aulas, que vai levar as aulas aos alunos. O professor Suami, de imediato, ele atendeu esse pedido junto com o Coronel Delner, e a gente já está usando agora, vai começar hoje, o Classroom, que é um ensino médio, é uma sala de aula do Google, virtual do Google, onde os alunos estarão podendo aprender. A gente vai continuar, nós tivemos uma melhoria tremenda do Enem, você foi testemunha disso, eu vi até uma reportagem sua, onde nós conseguimos fazer diferente de sempre aqui no estado. Foi a melhor média do Enem. E a gente está trabalhando também para o SAEB, que é a avaliação do ensino básico. Então, a nossa mediação tecnológica são professores que trabalham nessa área e estão levando, através da tecnologia, as aulas para os nossos alunos. Aí poderia ter uma pergunta, e aqueles lugares que não têm acesso à rede, por exemplo? Mesmo assim, está sendo feito agora um trabalho que está se começando a fazer, onde vai se entregar à escola para que os alunos ou algum parente possa ir lá buscar esse material, levar para casa e o aluno vai aprendendo. Não precisa ir todo dia, é uma vez só. A pessoa vai, pega o material, leva para casa e o aluno vai estudando. Isso para quê? Para que nós não tenhamos a perda da qualidade do ensino que nós estamos buscando. Governador, como é que é viver nesse dilema entre a saúde, entre a população, essas medidas protetivas que o governo tem que tomar, podendo desencadear aí num processo de desemprego em massa no estado? Como é que é esse meio termo? Saúde, emprego, como é que vocês estão vivendo isso? Como eu falei aqui, nesse momento, Copanax, eu preciso da população, mais do que nunca. De que forma? Primeiro,
usar a máscara. Todo tempo. Não adianta botar a máscara no queixo, nem abaixo do nariz, né? Ou pendurado na orelha. Não é para isso que ela foi feita. Ela foi feita para estar assim, ó, como eu estou usando, né? Tampando o nariz, tampando a boca, para que evite contaminação. Não levar as mãos ao rosto. Pegou em alguma coisa, olha aqui o que nós temos aqui, ó. Vidrinho de álcool gel, que por sinal nossas mãos estão limpas e a gente limpou a embalagem do álcool gel. Mas, eu não consigo comprar álcool gel. Lave as mãos continuamente. Lave as mãos com água e sabão. O vírus, ele tem uma capa de gordura que quando você coloca o sabão, ele não resiste e ele vai literalmente pelo ralo, vai embora. Então, como é que é viver nesse dilema? Ou seja, preciso da população e nós juntos vamos vencer essa guerra. Agora vamos lá. Parar de trabalhar é a solução? Não. Então, se você pode ficar em casa, se você tem condições de trabalhar em casa, tudo bem. Mas e para aqueles que não podem? E os que não podem? Vão ficar vivendo de receber cesta básica, ajuda? Ninguém quer isso para si. Ninguém quer. Você gostaria de ter isso para você? De jeito nenhum. Nenhum de nós, né, gostaria de ficar o tempo todo precisando de cesta básica, né, precisando de ajuda do governo. Na verdade, a população, e a nossa população de Rondônia é assim, ela quer crescer. Então, por isso que, a pedido da ARON, nós passamos algumas responsabilidades de ver, além dos que nós já liberamos, quais os que podem ser liberados no local. Existem cidades de Rondônia que não tem nenhuma contaminação, que não tem nada, não chegou, e talvez nem chegue se Deus quiser, né? Então, o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, vai analisar, né? Vai analisar caso a caso. E para isso, foi dado os 7 dias, né? Inclusive combinado com a própria ARON, foi dado os 7 dias, que é para que possa lançar cartazes, cuidado com o coronavírus, lave suas mãos, né? Então foi para isso que foi dado esses 7 dias, sendo que outras questões já foram abertas. Agora, a verdade é a seguinte: coronavírus mata? Pode matar. O coronavírus pode matar, principalmente as pessoas do grupo de risco. Agora eu pergunto, a fome mata? Mata. E outro detalhe, foi feito já um levantamento no Brasil e, infelizmente, o conflito familiar aumentou, né? Porque estão todos dentro de casa. Estou falando nível de Brasil. Conflito familiar aumentou, criminalidade, homicídios também está aumentando, né? E por quê? Porque estão todos nervosos, trancados dentro de casa. Então a gente precisa liberar as pessoas para o trabalho, mas usando os cuidados devidos, né? Porque, assim, então, você escolher, é uma escolha de Sofia, né? É uma escolha de Sofia. Existe o caminho perfeito? Não existe, né? Não existe, porque nós vamos perder vidas das duas formas. Agora, eu também pensei muito, refleti muito, né? Porque isso aqui não tem nada de política. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas querendo se aproveitar politicamente de uma coisa que é ruim. São pessoas sem caráter nenhum. Sem caráter nenhum. Eu não estou preocupado em ser reeleito, não, gente. Depois, numa próxima candidatura, caso venha, eu estou preocupado em fazer o melhor para a população. Sempre. Melhor para a população. Então, não é fácil você ter que fazer uma opção, né? E não pensem que está sendo fácil para mim, não. Tanto que eu falei o seguinte: pedi, inclusive, aos deputados, através do presidente da Assembleia, que repassassem todo os recursos das emendas parlamentares
para que nós pudéssemos ajudar as famílias, né? Porque são 3 milhões por deputado por ano. Então, isso aí dá muitos milhões que poderiam. E se isso não for suficiente? Eu disse que eu não falaria isso, mas já vazou, né? Isso não for suficiente. Então, vamos trabalhar para que todos os poderes reduzam seus salários. Todos. Aqui vai ser reduzido? A gente quer que faça junto, porque todos juntos, se não houver, ninguém vai morrer por ficar 3 meses, né, com salário reduzido, sabe? É algo que eu tenho pensado e pedi e propus, né? Então que a gente consiga, é a terceira fase do plano, se caso não dê resultado, né? Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir ter a adesão da população no uso de máscara. Eu olho aí pela rua, muita gente sem máscara, mas vi muitas pessoas já usando também a máscara. Você falando em questão de finanças, lembrando que nós estamos também ao vivo na Rádio Parecis FM para todo mundo, e a gente está conversando com exclusividade com o governador Marcos Rocha, também com o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Eu queria saber do Júnior até quando as finanças do Estado suportariam o fechamento do comércio e dos serviços. Até quando? Os estudos da Cefim mostram que nós temos mais 45 dias. Então, hoje, com a arrecadação parada, nós temos 60 dias pela frente. Estourando isso daí. Estourando. Mas a previsão mais otimista aí é 60 dias e a média é 45 dias. Você acha que essa... Isso demonstra que sim, temos que equalizar. Porque, veja bem, Copanax e todos que estão ouvindo, a gente tem que enfrentar, sim, o corona. Só que para enfrentar, nós precisamos de quê? De recursos. Se a gente para totalmente e estagna, como nós vamos também enfrentar? Adquirir kits. Como nós vamos adquirir outras coisas? Materiais, EPIs. Então, em tese, a produção com regramento, com responsabilidade, como o governador tem colocado, seguindo os parâmetros da OMS, da AGVISA, Anvisa, e o nosso ser responsável, porque nós sabemos, é muito cômodo dentro de um ar-condicionado, numa sala, aqui debaixo de um ar-condicionado, numa sala, recebendo o nosso salário, é muito cômodo para a gente ficar criticando, mas para a gente tá bom. Mas o autônomo que está ali passando fome, as mensagens que nós estamos recebendo, pessoas depressivas, não sabendo quando voltam, vendo o filho chorar porque não tem leite, e aí é muito fácil para nós ficar falando, vamos fazer campanha para ajudar a campanha. Não é simplesmente isso, não, o povo não quer esmola, ele quer sim proteção de saúde, mas quer voltar ao seu trabalho com respeito, dignidade e responsabilidade. Então, ou seja, é isso que o Estado, o governo tem buscado e o governador tem passado para todo o secretariado isso. Esse cuidado. Agora uma coisa importante que eu quero dizer aqui, em relação à saúde. O que nós estamos fazendo na saúde? Na saúde, nós pedimos ao governo federal, mandamos, inclusive, falei isso com o nosso presidente, isso foi encaminhado através da Secretaria de Saúde também lá para o governo federal, né, que é sobre os hospitais de campanha. Lá atrás, qual foi a primeira coisa que eu falei? Hospital de campanha. Que eu fui oficial de engenharia do Exército e eu conheço como funciona e eu sei que dá certo. Então, imediatamente, nós fizemos quanto custa. Buscamos, não tinha ninguém entregando no Brasil, né? E a gente ainda assim continuamos pedindo e encontrando soluções que pudessem atender. Então, hospital de campanha, kits, o governo federal mandou 4.800 na semana passada, kits para teste, e nós estamos comprando, via governo do estado, 100 mil kits. 100 mil kits já está comprado, falta buscar. E quem busca? Nossos bombeiros. Bombeiro já vai lá, pega a aeronave, busca isso daí, para a gente poder começar a usar 100 mil kits. Além disso, nós temos também... Deus nos livre a necessidade de usar, porque nós não encontramos cloroquina, mas mesmo assim, que é um medicamento que está sendo usado,
para poder tratar os doentes, né? Mesmo assim, sabiamente, o doutor Fernando Máximo, o que ele fez? Ele já pegou de todas as farmácias de manipulação, já conseguiu o cloroquina para que a gente pudesse usar, comprou, na verdade, para que nós pudéssemos utilizar, né? Algumas pessoas maldosamente falam assim, essa questão de calamidade é para comprar direto. Gente, pelo amor de Deus, tem gente morrendo no Brasil inteiro, sabe? Se eu pudesse, eu não estaria aqui agora de máscara, não. Estaria bem abraçando o Copanax, que é meu amigo, né? Abraçando o Júnior, a Núbia, nosso intérprete, minha amiga também, para poder seguir a vida em frente. Mas existem limites, sabe? Então, nós estamos trabalhando na saúde e buscando todos os meios necessários. Em breve, nós teremos uma boa notícia, mais uma notícia, que eu não gosto de gerar expectativa em algo que eu ainda não tenho total certeza que aconteceu, né? Então, já passei a missão para o Fernando Máximo, ele está correndo atrás. Em breve teremos uma boa notícia aqui no estado. Ontem foram recuperadas 7 pessoas, 8 pessoas, 8 pessoas, né, que estavam com coronavírus. Mas ontem mesmo já entraram algumas pessoas contaminadas. E por que elas se contaminaram? Porque não entenderam que precisa usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel. Você acha que essas 2 próximas semanas é a semana do ápice do corona? Eu conversei com um amigo meu, vou até dizer o nome dele, o doutor Fábio Benesbi, médico. Ele falou que o vírus, ele também não é especialista na área, mas o vírus ele se comporta de maneira diferente, né? Mas ele acredita que essas 2 semanas são o ápice. Já teve outros médicos amigos meus que falaram que vai até outubro. Já pensou de ficar sem trabalhar até outubro? Né? Como é que vai ser isso? Governador, em números absolutos, o que o governo já perdeu? A gente vê que está tendo ajuda do governo federal, do Supremo Tribunal Federal, acatou aí a dívida do Estado durante 3 meses de 138 milhões. Tem uma coisa boa nessa história toda. O que o Estado já perdeu com isso tudo? Eu vou explicar. Perder, se a gente fala assim, o Estado perdeu. Na verdade, a gente está preocupado de fato com esse investimento que é para a proteção da vida das pessoas de Rondônia. Então, é a primeira linha, né? Então, eu não vejo como perda, eu vejo como um investimento em algo que é prioritário. E um outro aspecto que se tem e que a gente tem que lembrar e não deixar escapar, até sumiu da minha mente agora aqui que eu ia falar, que, lembrei, ao vivo é bom assim, né? Porque a gente esquece e lembra. O estado de Rondônia, quando eu assumi o governo, a gente estava 420 milhões de reais abaixo do orçamento. Todo mundo falava que eu não conseguiria pagar a folha de pagamento, honrar os compromissos. Honramos todos. Hoje sobrou. Todos. Cancelamos, e é bom que a população saiba disso, 200 milhões de reais de contratos desnecessários. 200 milhões de reais de contratos necessários, né? Consequentemente, e trabalhamos para economizar. Aí eu deixei de fazer várias viagens ao interior do estado. Por que isso? Eu já expliquei isso, inclusive, lá na SIC TV. Porque a viagem do governador, estou falando do Marcos Rocha, qualquer governador, a viagem dele ao interior é cara. Porque tem uma equipe que acompanha, uma equipe grande que acompanha, tanto de segurança como pessoal enfim, uma série de pessoas acompanham, ela sai cara. Então, eu optei por não viajar para poder segurar recursos que pudessem fazer com que nós cumpríssemos o teto no ano passado. E nós conseguimos entrar o ano de 2020
com 370 milhões acima do orçamento. Então, desses 370 milhões que nós entramos acima do orçamento, a gente está investindo desse recurso, né, para poder fazer cumprir todas as demandas. Porque, por exemplo, hoje nós temos poucas pessoas contaminadas. Mas vamos dizer que as pessoas não entendam. Ah, não precisa usar máscara não, isso é bobagem. Não vou lavar a mão não. Aí nós vamos ter um pico dessa doença e aí a gente não vai ter a capacidade necessária para atender. Por mais que a gente faça UTI, tudo tem um limite, né? Por mais que a gente faça UTI, por mais que a gente compre cloroquina, por mais que a gente faça tudo, gaste de repente todos os 370 milhões, toda a emenda dos deputados, né? Diminua os salários, não importa. Se as pessoas não adotarem as medidas que eu estou falando aqui agora, a gente pode vir a ter um pico da doença. Então, eu vejo que tudo que nós fizemos até agora foi confiando na população e, ao mesmo tempo, para que nós não entremos em colapso. A verdade é essa. Tudo é um momento de unidade, diminuir a questão política, acabar com ela, derruba-se os partidos e agora entra a humanidade e a busca pelo bem do povo de Rondônia. Então, isso é uma coisa muito bacana, mostra a liderança do governo junto a todos os entes, Assembleia Legislativa dando 10 milhões, TCE dando mais 10 milhões, Defensoria dando 4 milhões. Então, isso demonstra a confiabilidade no governo e a busca também para dar as medidas necessárias. O remédio, às vezes, ele é um pouco amargo, só que ele traz a cura. Então, aonde o governador hoje está, ele está numa posição que o foco é cuidar do povo. Às vezes uns vão ficar tristes, outros vão ficar felizes, mas o que importa é que no final a maioria saia salvo e também que não saia passando fome. Você acha que há muitas pessoas que às vezes acabam distorcendo o que vocês estão fazendo por esse cunho político? Não, tem muita gente que vocês recebem? Tem, a gente sabe quem é quem, né? Mas não vem ao caso aqui. Infelizmente tem, né? Inclusive, a gente sabe que existem pessoas que não são políticos, mas são ligados a um político, né? Por algum motivo, porque joga futebol ou porque bebe junto, vai fazer churrasquinho na casa, né? E por algum motivo defende sem pensar, mesmo que a pessoa esteja atrapalhando. Existem pessoas assim. Sim. E infelizmente eu aprendi, né, a conviver com isso, né? A partir do momento que eu me tornei governador, sem eu saber, apareceu um monte de inimigo. Eu não tinha inimigos. A partir do momento que eu virei governador, né, apareceram inimigos, né? Mas eu não estou preocupado com isso, né? Essas pessoas, eu quero que elas entendam que tenham paz no seu coração, né? E saibam trabalhar para realmente fazer o nosso Estado desenvolver. Tudo que eu tenho buscado é fazer o desenvolvimento do Estado. Surgiu o coronavírus. Ah, peraí, esse coronavírus vai destruir o Estado de Rondônia? Não. Não. Eu não posso aceitar isso. Então, eu disse até numa live anterior, eu falei que eu não vou trabalhar com medo, porque Deus nos dá espírito de coragem, de equilíbrio, né? E é assim que a gente vai trabalhar. Eu sei que o tempo de vocês está corridíssimo, sempre foi, ainda mais agora com essa questão do Covid-19. Eu vou pedir só um minutinho, a gente vai voltar para o estúdio com Augusto José e daqui a pouquinho a gente volta aqui para encerrar essa conversa exclusiva com o governador do estado, Marcos Rocha, e também o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Augusto. Ok? Continuando aqui na minha live, né? Continuando aqui na live, falando para todos vocês que a gente está trabalhando muito de verdade. Júnior, em relação aos serviços, depois a gente fala de novo, mas em relação aos serviços das prefeituras, né? O que a prefeitura vai poder liberar? Você já falou, mas é bom reforçar, que é para que as pessoas tenham a certeza.
Vamos repetir aqui. Restaurantes e lanchonetes, exceto self-service, lembrando que restaurante e lanchonete não pode consumir no estabelecimento, é só passar e pegar ou entrega delivery. Lojas de equipamento e informática, lojas de eletrodomésticos, lojas de confecções e calçados, livrarias, papelarias e armarinhos, óticas e relojoarias, concessionárias, locadoras e empresas de vistoria de veículos, lojas de máquinas e implementos agrícolas, lavanderias e outras atividades econômicas com baixo fluxo de pessoas prestadas sem contato físico e sem utilização de instrumentos, utensílios e equipamentos comuns, entre vários outros. Esse é o que está disponível para cada município, para cada prefeito. Governador, acho que é importante também salientar aqui que as atividades autorizadas pelos municípios, cada prefeito deve se atentar a alguns pontos, ok? Que só pode ficar aberto se respeitar esses pontos. A realização de limpeza minuciosa, diária, de todos os equipamentos, disponibilização de todos os insumos e equipamentos de proteção individual, como local com água para lavar as mãos, com sabão, dispenser para álcool em gel, que o álcool em gel 70%, luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção da higiene, pessoal dos funcionários, distribuidores e demais participantes da atividade, e colocar um funcionário que mantenha aí o cuidado com a distância, entre os clientes. O governador já colocou à disposição, né, o PROCON, entre outros, para passar informando e avisando as empresas e também fiscalizando e tomando as medidas, que nós estamos falando que sim, está aberto o comércio, mas se não respeitar as medidas de saúde, está colocando a população em risco. Então, vai ter que ter as sanções também. Então, é muito importante ter esse cuidado. Isso mostra a responsabilidade nos dois lados da coisa. E o mais importante, repito, se você puder ficar em casa, se você puder ficar em casa, se você não vai te atrapalhar em nada, é melhor ficar em casa, tá bom? E se você, e o que nós precisamos, não tem máscara, não está conseguindo comprar, mais uma vez eu falo, por favor, faça máscara. Tem vários canais no YouTube, inclusive, no YouTube, tem vários vídeos rodando aí pelo WhatsApp, inclusive alguns já chegaram a mim, onde as pessoas ensinam a fazer máscara de meia, fazer máscara de fraldinha de criança, dobrando 3 vezes, né, colocando um elástico. Dá para fazer, né? 100% ela é confiável, mas você olha lá a Tchecoslováquia, a República Tcheca, fica mais fácil falar, né? Minha língua enrolou. Pega lá a República Tcheca, eles estão todos usando máscara. Você olha aí algumas cidades, na própria China, está todo mundo de máscara, algumas máscaras caseiras, sim, né? Então, se a gente fizer isso, se a população de Rondônia me ajudar, nós vamos ter o menor número de casos aqui em Rondônia. E em nome de Jesus, eu gostaria que não tivesse nenhuma morte, nós já tivemos uma, né? Mas com pouca letalidade. Mas eu preciso que nós estejamos juntos nisso. Por isso, eu abri o comércio, mostrando confiança na população, né? Para que nós, em 7 dias, quando estiverem todos ali funcionando, né? Mas todos de máscara, todos lavando as mãos, tomando cuidado, né? Enfim, é isso. Inclusive, nós orientamos a Aron que passasse com o carro limpando, limpando com água e sabão, né? Lugares que tem grande fluxo de pessoas, né? Por exemplo, ponto de ônibus, né? Para que passasse limpando, né? A gente precisa disso. A desinfecção, né? Desinfecção. É isso aí, Augusto. Mais uma vez aqui, falamos ao vivo, direto do gabinete do governador Marcos Rocha, conversando com ele, com exclusividade, também com o senhor Júnior Gonçalves, chefe da Casa Civil, nesta tarde de terça-feira, hoje dia 7, dia dos jornalistas. Mandar um abraço a todos os jornalistas. Parabéns, nessa parabéns. cobertura do Covid-19, né, que também estamos aí na linha de frente. E aqui do meu lado também a Núbia Lopes, que é intérprete de Libras, e está acompanhando também esta entrevista coletiva aqui no gabinete. Bom, governador, segurança pública. Como é que está a questão da segurança em relação
a esses estabelecimentos que descumprem as determinações? Como é que está a questão da segurança pública nas fronteiras, nas divisas do estado, do nosso... Certo, certo. No caso da fronteira, nós temos um batalhão de fronteiras que trabalha em conjunto, inclusive dando todo o apoio ao Exército Brasileiro, aqui o General Lima, inclusive mandar um abraço ao General Lima, um homem muito sério, né, o comandante da 17ª Brigada, que pega aqui o estado de Rondônia e o Acre, né? Então a gente vem trabalhando. O Coronel Pachá, ele tem orientado, inclusive gravado vídeos também, que é o secretário de Segurança, para que as pessoas, inclusive, denunciem. Porque a partir do momento que você descobre que você está infectado e você sai às ruas, como aconteceu no caso da AIDS, lembra? Que algumas pessoas começaram a infectar propositalmente as pessoas, né? Isso já é um crime e a pessoa vai ser presa, vai cumprir pena. Então, vocês podem, toda a população pode ajudar a segurança pública, né, através do 193, do 190 ou 197, né, denunciando os casos que a Polícia Militar, né, e a Polícia Civil também estarão agindo rapidamente para poder conter, né, esses casos, né? Então, mas graças a Deus, aqueles que estão doentes aqui em Rondônia e descobrem que estão doentes, têm ficado em casa, né? Então, muitas vezes pensa, não, é só uma gripe, peraí, é uma gripe, mas eu vou ficar em casa, né? Não sei se é corona, né? Mas é importante, depois avisa, né? Se sentiu que começou a sentir falta de ar, tá com maior dificuldade, então você já liga automaticamente, aí sim procura um médico, né? Fora isso, é melhor você ficar em casa, porque até o próprio corona, né, ele cura sozinho, né? Ele demora ali aquele tempo, de repente ele some, mas aí você fica 14 dias em casa. Segurança, tanto a Secretaria de Segurança como Saúde, né, todos estão integrados, Casa Civil, Educação, todas as secretarias estão integradas contra o corona. A área que mais tem sofrido nesse momento, nós estamos fazendo projetos para o futuro, aqui no estado, porque não tem como fomentar, é o turismo, né? Turismo que a gente estava crescendo aqui no estado, né? O nosso professor Gilvan, o nosso superintendente de turismo, teve que dar uma parada, né? Porque não tem como trazer ninguém de fora, tampouco incentivar que as pessoas viajem até pelo próprio estado. Governador, nós estamos recebendo bastante mensagens lá no estúdio da TV, na nossa redação, e uma delas que chegou aqui em relação aos salões de beleza. Eles querem saber se não podem atender de forma individualizada cada um dos seus clientes, eles não podem abrir as portas. Veja bem, o decreto, conversando com o médico, ele falou o seguinte, que aquele costume que inclusive as mulheres têm, deixa eu testar esse batom, então passa o batom de boca em boca. Nem de forma individualizada. Mas aí como ter de fato esse controle? Por exemplo, infelizmente, eu tenho vários amigos que que trabalham com essa questão de salões, tanto cabeleireiras como cabeleireiros, né, barbeiros, né? Então, a própria tesoura, que normalmente a gente sabe é utilizada de pessoa por pessoa, se atender alguém contaminado, não só o profissional vai ser contaminado, como também vai repassar para muitas pessoas, né? Então, é triste eu falar isso, não é o que eu queria, né? Mas seguindo orientações médicas, a gente pediu, por favor, por enquanto, deixe suas portas fechadas, né? Agora, se a gente tiver certeza ali na frente que eles vão ter ali um equipamento de esterilização, vão esterilizar, que eles vão limpar de verdade, só que eles vão ter que ter um número de pentes, de escova, de aparelho, aquela máquina que corta o cabelo. Como é que vai esterilizar ela? Tem essa dificuldade, né? Outra pergunta que está chegando aqui para a gente, direto. Eu sei, desculpa, eu sei que as pessoas ficam chateadas, né? Mas eu estou preocupado com a própria pessoa, mesmo ela ficando chateada.
preocupado com a saúde dela, específica. Está chegando aqui a pergunta que em relação aos restaurantes da BR-364, que estão, pelo decreto, eles podem abrir. E os da extensão da BR-364, que são dentro da zona... Mas zona, eles podem... Na Avenida Jorge Teixeira. Como eles podem abrir, mas não podem comer lá dentro. Isso. Mesmo da estrada. Até fora da fora. É fora. Então, no caso da BR, né, eles abrem fora. Agora é lógico, os prefeitos, eles vão estar regrando isso daqui também, né? Eles vão estar fiscalizando, regrando, olhando, né? Porque é quem está ali, né? Quando eu falo prefeito, eu digo o secretariado da prefeitura, né? Junto com o prefeito. Da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar o seguinte: depois que tudo isso passar, o que de positivo vocês podem tirar de uma situação como essa? O governo pode tirar de uma situação como essa? É a nova forma de se trabalhar? Porque no primeiro mandato a gente teve os problemas das queimadas. Mal saiu dos problemas das queimadas e a gente tem uma pandemia de Covid-19. O que de proveito e de positivo vocês do governo vão tirar disso tudo? A gente não tá tirando. A gente tem que lembrar que várias ações do governo elas permanecem. Infelizmente, a gente teve aí um aumento do desmatamento, inclusive nesse período do desmatamento. E por que desmatou? Desmata ali para quando chegar mais tarde queimar, né? Então, isso daí já foi tratado com o Exército Brasileiro, a SEDAM, né? O Dr. Elias Rezende trabalhando direto, né? Monitorando isso. Nós estamos recebendo informações do próprio INPE, e infelizmente as autuações, né, elas continuam porque isso é lei, né? Agora, o que a gente tira de bom? Nós descobrimos que é possível trabalhar à distância. Eu fiz reunião com o presidente, com os outros governadores, fiz diálogos com ministros, né? Reuni os nossos secretários, né? E nós conversamos via internet, né? E outro detalhe, olha que coisa bacana, a gente consegue ver até de fato quem produz e quem não produz, porque aí fica tudo monitorado, né? Há exigência de relatórios, inclusive, das ações que estão sendo desenvolvidas. Então os secretários, eles estão observando. E há uma possibilidade, são muitas possibilidades. Por exemplo, a gente aperfeiçoou o sistema de ensino à distância do Estado, né? Com qualidade. Então, eu fico, assim, muito feliz. Uma coisa importante que passaram aqui, né? E isso é algo que nós precisamos manter depois também. Porque agora é o corona. E depois? Né? Nesse momento, a gente precisa fazer o distanciamento nas filas de lotéricas, inclusive, né? Manter a distância entre as pessoas, né? Usar a máscara, e também nas filas de bancos, porque acabei de receber informação aqui que estão lotando, não é isso? E a gente não precisa entrar em desespero, né? Separa, se entrar todo mundo naquele local ali do caixa automático, fica do lado de fora, não fica dentro não. Entra 2, 3 pessoas, ou pela quantidade de caixas, usem e saiam e depois entram os próximos, sabe? Mas evitem ficar dentro dos bancos lotando. Não há necessidade disso. Até porque, e muita coisa pode se fazer através de celular hoje, né? Quase todo mundo tem um celular. Então, se você baixar o aplicativo do seu banco, você vai conseguir fazer várias operações ali. Não vai conseguir pegar dinheiro, né? Mas vai conseguir fazer várias operações de transferência, pagamento, tudo ali. E tem os caixas automáticos, né? Quando isso acontecer, não lote os bancos, gente, não lote os bancos, não lote as lotéricas, né? Mas quando for, independente de lotado ou não, use máscara. Então, voltando aqui aos aprendizados. Aprendizado de respeito ao próximo, aprendizado que a gente tem que ter agora. Saber que hoje, inclusive, eu militar continência, né? Como é que eu te cumprimentei? Curvando o corpo, cumprimento japonês, né?
Então, a gente vai começar a aprender isso. E a limpeza, né, que todos devem ter. Essencial. É essencial. Júnior, suas considerações finais? Eu acredito que a gente tem aprendido muito isso que o governador falou. A gente tem aprendido o que é o senso de humanidade, inclusive. Acredito que mesmo com o distanciamento, a sintonia do bem tem nos aproximado, tem nos ensinado a utilizar as tecnologias, como as videoconferências, com as reuniões aqui com o próprio governador, liderando elas, e demonstra eficiência até para economizar futuras reuniões que você precisa pagar deslocamento, ficou muito mais fácil. Então isso já nos ensinou a economizar nesse ponto. Então eu acredito que o que nós vamos tirar de maior lição é que se uma sociedade se unir para um bem comum, ela vai vencer. Essa guerra se chama Covid, e se nós todos tivermos disciplina, respeito às regras, respeito às autoridades e entender o nosso papel como um todo, que não é só do Estado, mas é de toda a sociedade unida, nós vamos vencer o Covid. Quiçá o que o governador acabou de falar, que seja profético, em nome de Jesus, que nós sejamos o país, ou melhor, o Estado com menor índice, e se Deus quiser, só com essa morte que já houve e mais nenhuma outra. Ok. Governador, antes de encerrar, está chegando uma última pergunta aqui. O PROCON está notificando as empresas que estão autorizadas a funcionar, que seja barrando a entrada das pessoas que estão sem máscaras ou que não estão fornecendo aos clientes. O que ocorre é que não tem máscaras para se vender no comércio, né? O PROCON está ameaçando a fechar esses comerciais. Quem trouxe isso foi o Davi Jardim, que é presidente do Sindicato dos Supermercadistas de Porto Velho. Além disso, tem várias filas enormes em casas lotéricas, bancos, etc., mas muita gente sem usar as máscaras. O que fazer? O Davi? Davi Jardim. Davi Jardim. Davi, obrigado por falar sobre isso. Nós vamos conversar, inclusive, com o PROCON. Agora, é o que eu estou falando, a cobrança da máscara é necessária. A cobrança da máscara é necessária. Não tem para vender? Então, repito, Jardim, máscaras que as próprias pessoas podem fazer, né? As próprias pessoas em casa podem fazer, né? Com meia, com fralda, enfim, com tecido que consiga fechar e bloquear, né, a saída do vírus, né? Então, não necessariamente você precisa comprar. Você pode, inclusive, a própria pessoa tem que chegar e já estar com a sua máscara. E se você puder, né, orientar a todos que entreguem máscaras inclusive caseiras, isso é muito bom. Para dar um exemplo aqui, a Secretaria SEAS, junto com as Sejus, eles estão já trabalhando na produção de máscaras que são feitas por presos, né, de tecido, né? Então, essas máscaras elas estarão sendo distribuídas, né, e vocês poderão lavar. Eu conversei elas precisam ser lavadas todo dia, né? Conversei também com o secretário Luiz Fernando para que aquelas empresas o secretário da Cefim, né, do financeiro, as empresas que puderem fazer doações de máscaras à SEAS, para que a SEAS faça a distribuição, também é importante. Inclusive, eu falei para ele, se for necessário, isso seria humanitário, né? Mas se as pessoas não quiserem trabalhar somente de forma humanitária, então que a gente faça um desconto também no ICMS dele. Como o Estado fabricar essas máscaras? Como eu estou falando, a gente está fabricando através dos presos. Está fazendo através dos presos. Governador, uma coisa também importante, nós sabemos que os autônomos são um dos mais impactados. E já existe um comércio desses autônomos de máscaras de tecido, de pano. E por que não esses supermercados que têm um fluxo hoje grande, apoiar esses autônomos, colocando eles na porta, para aqueles que chegarem sem máscara, comprar ali por um preço justo, possa voltar. É o momento de nós todos nos ajudarmos. E os autônomos também com máscara. Com máscara. Né? E isso com o apoio dos próprios empresários. Chegou um recadinho ali antes da gente despedir dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Parecis. Já falamos, dia do jornalista. Né? Parabéns. Governador, muito obrigado.
Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Parecis FM. Júnior, muito obrigado. E que a gente segue nessa luta, nessa batalha, e que no mais próximo e breve, nos mais breves dias, a gente possa estar saindo dessa. Né? Amém. Uma coisa, Copanax, que eu tenho certeza, eu quero passar para todos, é o seguinte: nós vamos sair ainda mais fortes, todos nós, povo de Rondônia, população do bem do nosso estado, fortes dessa crise, e eu tenho certeza disso, mas como eu disse, precisamos estar unidos. Terminem essa crise com vida, com saúde, ajudando o nosso país, lutando, ajudando o nosso presidente Bolsonaro. E eu sempre digo, o presidente, quando ele fala da liberação do comércio, ele tem razão, Júnior, porque nenhum país subsiste a questão de você não ter, né, o trabalho, né, sendo oferecido ou permitindo que se trabalhe. Ninguém aguenta, não suporta isso. Então, se nós trabalharmos com cautela, como eu disse lá na República Tcheca, eles estão todos trabalhando, fazendo as suas funções de máscaras caseiras, inclusive, e está funcionando, né? Então, por que aqui não pode também? Podemos ser exemplo, eu conto com a nossa querida população de Rondônia.